Vamos então ao nosso próximo bloco, que refere com relação à quantidade de água disponível, né? Que é o que a gente pode fazer no sentido assim, bom, e se essa quantidade de água de sol dá para a gente trabalhar com ela, no sentido de tornar ela potável para a gente assim poder beber? Meu filho, é caro, né? Olha como é que é a situação, que se você usar ela com critério, vamos dizer assim, o que realmente a natureza dispõe para a gente e os cuidados que a gente tem que fazer com ela, tanto como preservação, como também de uso. Está lá, ó. Para que a água dos oceanos possa ser usada, é necessário que o sal seja retirado. Então você utiliza o que a gente chama de dessalinizadores, ou usinas de dessalinização. Caríssimo. Você tem que criar um campo elétrico, você tem um gasto de energia desgraçado para fazer isso, né? Para poder fazer com que esses sais que são dissolvidos na água se tornem iônicos, e por um movimento, né, passando por essas placas que criam um campo elétrico, retira grande parte do volume desses sais, né? E aderem nessas placas, depois ela tem que ser raspada periodicamente para tirar esse sal que fica aderido nela, então dá um trabalho desgastado, né? Então torna essa água, que ela poderia ser outro método mais barato de obtenção, que pode ser a própria natureza, desde que sejam os cuidados, né, que o homem deve fazer com ela, né? De dar a destina adequada a lixo, de não deixar os esgotos cair dentro da água, que é extremamente mais barato. Você vai ver nesse painel aí, ó. Todos os métodos de dessalinização consomem grande quantidade de energia. Os mais usados hoje são a chamada usina de dessalinização. Até aqui em Brumado, na Bahia, tem algumas regiões, no caso da nossa cidade aqui, tem áreas de usinas de dessalinização, tá? Para ofertar uma água, porque a água da região é salobra, né? Então ela tem uma concentração de sais elevada, e aí você otimiza a distribuição de água para a população. Só podem ser usadas em regiões secas, é o caso aqui no Brasil, e próximas ao litoral também, que às vezes lá também você pode ter águas que são salobras, né? No litoral você tem problema de maresia, aquela coisa toda, então a água lá vem com um gosto diferenciado, um gosto até meio ruim, quando comparado com as outras águas, onde você tem a extração da chamada água mineral, tá? Que isso é um privilégio em algumas regiões no país. Repare aí, ó, custo nos Estados Unidos, 4.000 litros de água doce, a partir da água do mar, se você passar por uma usina de dessalinização, custa em torno de $1. Tá? 4.000 litros de água doce a partir de mananciais que são espontâneos na natureza, custa 30 centavos. Então você repare que o custo é 3 vezes e meio mais caro usando um sistema de depuração a partir de usina usando o campo elétrico, né, essa forma de usina de dessalinização, do que o processo espontâneo de extração da natureza. O custo dele você gasta assim, só como material de limpeza, como coloração, aquela coisa toda, sistema de filtração para tirar resíduos sólidos da água. Então sai bem mais barato. Isso que você está vendo aqui é um aparelho chamado é o sistema de destilação. Esse aparelho é chamado destilador. Você repara que você tem aqui uma água contendo sais minerais. Ela é colocada dentro de um recipiente de vidro chamado balão de destilação. Ela é aquecida e nesse aquecimento a água que entra em ebulição sai em forma de vapor. Ela é controlada por um termômetro que tem que atingir 100 graus centígrados, em modo geral. Depois ela passa por um campo de resfriação que é chamado de condensador. Essa é a peça mais cara do aparelho. Tem uma entrada e saída de água contínua, é uma água fria. Então esse vapor de água, quando ele entra nessa superfície fria, ele condensa, forma milhares de gotículas. Essas gotículas simbolizam a chuva. Cai e você recolhe uma água que só tem água pura aqui. Essa água de laboratório ela não presta para beber, ela só contém água. É água usada para xarope, para diluente de vacina, essas coisas todas, entendeu? É água destilada. Então essa água aqui ela é isenta de sais minerais, portanto ela é imprópria para beber. Ela é usada só para efeito de limpeza de material, de processo esterilizante do hospital, aquela coisa toda, que é feita mais para fabricação de remédios, tá? E alguns tipos de cosméticos. Mas para beber não serve porque a água boa é uma água que contém uma concentração X, né, baixa de sais minerais que o seu organismo também precisa, que se encontram dissolvidos espontaneamente. Como está aqui, ó, a água presente em mananciais é uma água que contém sais minerais dissolvidos numa quantidade que não faz mal para o organismo, muito pelo contrário, é benéfico. Beleza? Seguindo aí em relação ao problema, no caso que o mundo pode viver, né? Podendo viver no mundo sem poluição, aí vem as situações. São conhecidos mais de 7 milhões de substâncias químicas criadas pelo homem. Tá? Dentro desse grupo, grande parte criadas pelo homem. A cada ano, cerca de 1.000 novos produtos são lançados no mercado. Essa é a parte impactante. São produzidos 300 milhões de toneladas atuais, tá, desse elemento, no caso de substâncias químicas novas. Tá? 150 mil delas em taxa superior a 50 mil toneladas por ano. Então o volume que o homem também cria realmente é assustador. Okay?
cerca de 66 mil toneladas de produtos químicos são comercializados hoje somente nos Estados Unidos, que são os dois países que são mais preocupantes para cagar o mundo de substância química, Estados Unidos e China. Cerca de 45 mil substâncias são comercializadas internacionalmente, muitas são resistentes à biodegradação, isso aqui é péssimo, né? Porque são substâncias tão quimicamente estáveis que não tem bactéria que consiga fazer a degradação dela, que deveria fazer, né? Então não são produtos biodegradáveis, ficam muitos e muitos anos na natureza. Principalmente borracha, plástico, essa miséria, isopor, essa miséria toda não decompõe, tá? Eles são tremendamente estáveis e entram na cadeia alimentar. Porque às vezes você tem uma contaminação que pode ser o que a gente chama de bioacumulação. Você tem resíduos com metais pesados como cádmio, níquel, chumbo, às vezes ele cai e fica armazenado no corpo do indivíduo e vai sofrendo intoxicações progressivas. É impactante. Muitos deles podem ser mutagênicos, podem ser cancerígenos ou teratogênicos, deformação de crianças que são monstros, né, teratogênicos, nascem crianças deformadas. Então, a deformação de crianças no período gestacional é chamada de teratogênese pela parte médica. Só existem dados ecotoxológicos de aproximadamente 1.500 substâncias, o resto a pessoa não tem a menor ideia do que vai acontecer. Quer dizer, é uma leviandade, é uma estupidez humana sem controle. Né? O pessoal fala que a força do dinheiro é maior, então a gente tem que dar uma parada e falar assim, afinal de contas, que raio de casa é essa que a gente tem? Porque tem pessoal ainda maluco que fala assim, não, nós vamos criar uma nave espacial e vamos para a Lua, vamos para Marte, vai morrer lá, desgraça. Né? Desse lugar, porque em vez do pessoal pegar esse recurso de dinheiro e usar para resolver o problema da casa onde a gente está, ele prefere fazer com que os ricos vão fazer um passeiozinho para tirar férias em Marte, para tirar férias na Lua. Eu quero que eles morram no meio do caminho, essas desgramas, porque é uma insanidade você, diante de um recurso desse tamanho, que pode ser aplicado para resolver grande parte do problema no planeta, ser jogado para fora. Nada contra as pesquisas científicas no sentido de você buscar, né, referências de possíveis alternativas fora do planeta, mas não a ponto de falar que essa é a única solução. Quer dizer, quando é que o ser humano vai aprender a respeitar a sua própria casa? Tem que morrer todo mundo, né, para acontecer isso? Olha o que esse vírus agora do Covid está fazendo com a gente, né? Do coronavírus. Ele é uma lição para a gente, para parar e pensar assim, ué, moço, e dinheiro é tudo? Vai fazer o que com eles, depois se morrer todo mundo? Né? Então, realmente as coisas são impactantes e são preocupantes. A qualidade de vida das pessoas, o respeito à vida, né, ela tem que ser maior. E não é só respeito à vida humana, tem que ser a tudo. E o ser humano, nesse ponto, é tremendamente egoísta. Ele acha que é só ele que tem que ser razão em tudo, que os outros bichos não podem ter. É igual um maluco quando fala da situação de contaminante na natureza, fala assim, tem febre amarela no país? Tem, então mata-se todos os macacos. Mas o macaco não é gerador da febre amarela, moço. O macaco sofre, e na realidade ele está dando indicação dentro da mata que tem febre amarela ali. Aí tem maluco que fala assim, mata-se os macacos, resolve o problema. Não resolve não, nosso vírus continua lá, porque não é o macaco que é o problema do transmissor, o problema é vírus, veiculado por uma praga de uma muriçoca que é chamada, vocês conhecem aqui como mosquito, que é o Aedes aegypti. Esse é o vilão, porque ele faz a ponte. E ele transmite 4 vírus por enquanto, né? Que é dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Esse é o grande vilão. E ninguém liga. Não, mas tem lixinho lá, mas ninguém faz mal não. E ali é depósito, né? É ninho de proliferação aquática em relação aos mosquitos, e aí começa tudo em inferno. Então tem muito que aprender, né? O ser humano tem que tomar muito na cabeça para poder dar um revertério em relação ao respeito ambiental. É muito mais sério do que as pessoas possam imaginar. E para algumas pessoas, meu filho, tem que morder no bolso. Você tem que ter uma multa desgraçada em cima dele e até prender. E não ficar preso lá para ficar como escola de ladrão, não. É prender e botar ele na rua para catar lixo. E dar destino adequado. Porque ficar sustentando também vagabundo em cela, comendo as custas da gente, não acho certo, não. Ele tem que ser benéfico à sociedade no sentido de dar retorno à praga que ele faz. É esse tipo de conduta que eu acho que seria mais séria no país, no sentido de falar assim, olha, você quer fazer uma coisa? Quer receber sua comidinha? Quer receber sua parte de roupinha, daquela coisa do dentro do presídio, pela sacanagem que você fez? Mas tu vai ter que pagar. Vai ter que ser rentável à sociedade em que você deve esse respeito. Então você volta para cá de novo. E aumenta a pena. Infelizmente no país é assim. Tá? A pessoa, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. A tecnologia convencional de tratamento da água não resolve totalmente as contaminações. Tá? São irrigadas em relação à contaminação da parte das contaminações orgânicas sanitárias. Tá? Seria essa sigla aqui.
e é muito perigoso. Você tem dois tipos de ser vivo aqui, as estações de tratamento, né, de água, chamada ETA, Estação de Tratamento de Água, desespera. É a presença de coliformes fecais, né, que são bactérias das fezes presentes na água, eles são chamados coliformes, né, fecais, porque elas podem espalhar rapidamente na população um grande número de doenças provocando hepatite em massa, né, e também das chamadas cianobactérias. Alguns tipos de cianobactérias elas provocam câncer no fígado, pelas toxinas que ela libera na água. Então não pode ter cianobactérias na água e também não pode ter coliformes fecais. Você vê a gravidade disso. Por isso que existem os laboratórios de tratamento as estações de tratamento de água, as ETAs, que procuram sempre inspecionar se a água tem ausência disso, né, para garantir uma distribuição, oferta de água aos privilegiados, né, de quem consegue ter água tratada em casa. Porque você viu a bagaceira aí, né? Mais da metade da população brasileira não sabe o que é água tratada, toma água in natura. Imagina isso lá fora. Imagina isso na África, imagina isso na Ásia, imagina isso na Índia, né? Com o rio Gange, que tem lá, no caso que é o rio Gange, o pessoal fala que é a deusa Gange, e ali ela não se contamina, então o pessoal joga cadáver, joga lixo, joga uma porrada de coisa e faz os banhos de ritual dentro do mesmo rio onde o cadáver está passando, boiando na frente dele. Rapaz, que povo pirado, viu? Deus que me livre e guarde. É uma coisa realmente absurda. Então tá aí, ó. Dentro da conclusão que a gente pode fechar esse assunto aí, ó. Aos químicos competem a tarefa de descobrir substâncias menos nocivas ao meio ambiente. Aos engenheiros químicos, o desenvolvimento de processos que produzam bens de consumo com o mínimo de rejeitos e o máximo de reciclagem. Tá? Esse é o desafio das pessoas que fazem a parte da área de engenharia química. Construir uma sociedade ecologicamente correta é a grande preocupação, principalmente dos biólogos, e também dos professores de modo geral. Mas isso aqui não cabe só biólogos, isso aqui cabe a todo mundo. Essa divulgação de você usar com sensatez e com sustentabilidade o recurso do planeta não é uma ideia específica de uma disciplina. Isso tem que ser inerente à vida de todo ser vivo no planeta, principalmente os seres humanos, né? Eliminar hábitos de desperdício em nossas reservas naturais, né, é outro fator também que é importante, né? A triste mania de retirar o lixo da nossa casa jogando no quintal do vizinho também é outra tristeza que a gente tem. Ah, mas o lixo distante dos olhos, distante do coração, não tem problema. Vai, continua pensando dessa forma, como se achasse que os bichos que são disseminadores de doenças como ratos, baratas, moscas e mosquitos que aproveitam esse lixo que você joga a rebelia na natureza, não vai voltar para sua casa trazendo material contaminativo. Isso aí é o sistema do feedback, né? Ação e reação, meu filho. O que você faz, você vai ter troco. É o que a natureza está mostrando para a gente. Tá? Aí você tem um sistema de como realmente a natureza, até nisso ela é nobre, tá vendo? Você tem aqui a cagada humana de um esgoto, em que você tem um nível de oxigênio, a demanda de oxigênio aqui é baixinha, dentro desse líquido que está assim, beleza, com água de boa qualidade, e aqui você tem uma quantidade X de oxigênio dissolvido na água, pela atividade tanto de vegetais nessa região, de fitoplâncton, mas quando ele entra nessa área em que está havendo o contaminante de poluente, tá vendo que ele escurece aqui, ó? Olha o que acontece quando o oxigênio dissolvido, ele cai drasticamente e existe um consumo exacerbado de oxigênio na água que vai diminuindo com o passar do volume. Se isso aqui não for corrigido, a água consegue, qual é a moral da história? A água consegue se autodepurar, né, com o passar do tempo. E uma forma que o homem também pode usar para poder fazer a correção é isso aqui, ó, são as chamadas estações de tratamento da água, né? Isso aqui realmente é complexo, você tem que ter uma tecnologia mais avançada, talvez os grandes avanços das pessoas que andam na parte química é criar uma área chamada subestações de tratamento de esgoto. E até nisso aqui o processo também pode ser reaproveitado, porque existe muita matéria orgânica, principalmente o fosfato, que é caríssimo, que pode ser saído do esgoto e voltar para a terra para melhorar, otimizar a produção agrícola. Porque pensa no sal mineral caro, é fosfato, e fosfato existe em grande quantidade no esgoto. Então essa é uma forma inteligente de você fazer com que a matéria se torne cíclica e usá-la de forma mais racional para recuperar outras áreas de plantios que ficam cada vez mais pobres. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das atividades que a gente tem com relação às águas, os cuidados, a situação, que é mais um efeito reflexivo, e que vocês tenham sucesso, né, nas atividades de vocês. Muito obrigado, até breve. Bons estudos.